Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, cumprimento em nome do parlamentar do Partido Social Democrata, a Sra. Presidente, o Sr. e a Sra. Vogal do Conselho de Finanças Públicas. Agradeço a vossa presença e agradeço também o relatório elaborado sobre o setor empresarial do Estado, que é o único relatório anual consolidado que nós temos deste setor, e não fosse a sua existência, eu diria que nós não tínhamos nenhum, pelo menos de uma forma consolidada como aquele que é apresentado. E, Sr. Presidente, as conclusões do Conselho de Finanças Públicas constantes deste relatório são, eu diria, extremamente preocupantes. Extremamente preocupantes. Os números são conhecidos, mas julgo que vale a pena repisá-los. E vale a pena repisá-los porque eles, de facto, revelam essa dimensão que nos deve a todos preocupar. Em 2021, do universo das 87 empresas não financeiras do setor empresarial do Estado, 60 apresentaram prejuízos. Destas, 32 empresas, o equivalente a 1/3, estavam em falência técnica. Em 2021, as empresas inseridas no setor empresarial não financeiro atingiram no conjunto prejuízo de 3,1 mil milhões de euros. Ainda que um resultado melhor que em 2020, menos 700 milhões concretamente, a verdade é que, conforme nota o Conselho de Finanças Públicas, este valor é insuficiente para corrigir o desequilíbrio económico do setor. O esforço financeiro em 2021 do Estado com o setor empresarial do Estado aumentou 28%, ou seja, mais de 1.000 milhões de euros, atingindo os 4,6 milhões de euros, um valor equivalente a 2,2% do PIB. São percentagens muito significativas. E repare-se, Sra. Presidente e Srs. Deputados, que este esforço, aliás, à semelhança dos últimos anos, não é feito na forma de investimento público, mas sim no aumento da despesa do capital do Estado através de operações financeiras, tais como aumentos de capital, que é, sobretudo, o caso do ano em análise. Empréstimos a fundo perdido ou assunção de responsabilidades financeiras realizadas em empresas públicas. A este esforço financeiro acresce as garantias prestadas e ativas, que no final de 2021 atingiu os 5,6 mil milhões de euros, ou seja, 2,6% do PIB. E às garantias prestadas e ativas acresce ainda a responsabilidade contingente do Estado, que se prende com os níveis de endividamento destas empresas e que supera os 17,7 milhões de euros. E em termos operacionais, refira-se que o volume de negócios agregado das empresas não financeiras do setor empresarial do Estado, apesar de ter ascendido 10 mil milhões de euros em 2021, ainda assim continua aquém dos 12 mil milhões de euros alcançados em 2019, que foi o ano da pré-pandemia. E mesmo que se argumente que o ano 2021 fica, porque efetivamente fica marcado por uma recuperação da generalidade dos indicadores económicos e financeiros depois da deterioração provocada pela crise pandémica, isso não é suficiente para contrariar a ideia assimilada pelos portugueses de que todos os anos o Estado gasta milhares de milhões de euros com as suas empresas, que se revelam verdadeiras servedoras do dinheiro público, situação, e é importante dizê-lo, que leva à falta de disponibilidade financeira para outras áreas. E o relatório do Conselho de Finanças Públicas confirma na sua plenitude. Sabemos que a situação financeira do setor empresarial do Estado é historicamente negativa para as contas públicas, mas, Sra. Presidente, em algum momento é fundamental estancar o déficit, pelo menos um déficit tão elevado destas empresas, se quisermos pensar no futuro do país. E a pergunta que se impõe é de saber qual seria o déficit aceitável. Qual seria o déficit? Isto, se é que é aceitável algum déficit nas empresas públicas, considerando o interesse público que é prosseguido por muitas delas. Sem embargo, ainda, Sra. Presidente, é preciso explicar onde e como são aplicados os dinheiros públicos. É preciso que os planos de atividade e orçamento, relatórios de contas, relatórios do governo societário sejam publicitados, publicitação que, ademais, é obrigatória por força da lei, e sejam, na medida do possível, numa linguagem mais acessível para os cidadãos. E para isso é preciso que os documentos sejam elaborados e aprovados. Ora, nós
Não compreendemos nesta perspectiva como é que no universo das empresas que compõem o setor empresarial do Estado, só um pouco mais de metade conseguiram ver as suas contas aprovadas pela respectiva tutela. Não compreendemos como é que a mesma tutela se traz na aprovação dos relatórios do Governo Societário, dos planos de atividade e orçamento. E não compreendemos que 6 entidades, não compreendemos mesmo como é que 6 entidades não hajam sequer apresentado os seus relatórios de contas. E FASEC Power Solution, Administração do Porto de Aveiro, Fundo para a Revitalização e Modernização do Tecido Empresarial, a Empresa de Desenvolvimento Mineiro, TAP, SGPS. Desculpe, senhora Presidente e senhores deputados, a dureza das minhas palavras, mas nós somos mesmo obrigados a dizer que as empresas públicas estão sem rei nem roque. Estão sem rei nem roque. E a pergunta que fica, senhora Presidente, para terminar, é porque é que isto acontece? É por incúria? É por desleixo? É por incompetência? É por falta de um regime sancionatório eficaz? É por legislação desadequada? Porquê é que isto acontece, senhora Presidente? Muito obrigado.